Eu vivi essa experiência de estar lendo sobre o vaso e o oleiro ali, e eu tive a ousadia de falar, Senhor, ou esse barro é muito ruim, ou o oleiro também não é lá essas coisas. Mas como eu sabia que Deus era o oleiro, sabia o problema estar no barro, me explica, e o Senhor realmente me colocou esse ensino no meu coração. Ele disse, meu filho, não é nenhuma coisa nem outra. Eu te preparo, eu te moldo para um tempo, você completa um ciclo, você serve um tempo, você desenvolve um tempo, até que esse tempo conclui, que esse ciclo conclui, essa estação se encerra, aí eu tinha que te quebrar de novo, para te montar, para te inserir numa nova jurisdição e você poder responder para aquela. Quando Deus vai tirar você, quando você caminha 1000 côvados, e Deus vai tirar você e a água nos artelhos para a água no joelho, todo vazamento que você tinha dos artelhos para cima, não havia problema nenhum. O diabo não te pega se você tem esses vazamentos, porque o que você batizou está do artelho para baixo, da tua canela para baixo. Se você concluiu 1000 côvados, para ele te inserir nessa nova realidade do mar dele, das águas dele, até o joelho, ele vai ter que trabalhar os vazamentos. Porque quando você sobe um nível em Deus, os teus adversários também mudam. Quando você muda um nível em Deus, os seus adversários também mudam. Quando você sobe um nível em Deus, as guerras mudam. Quando Davi derrubou o gigante, ele venceu um nível de autoridade sobre o gigante. Quando ele cortou a cabeça do gigante, ele venceu um outro nível de autoridade sobre o mesmo gigante. Mais tarde, quando ele está fugindo de Saul, que ele sobe a cidade de Nob, bate na porta da casa do sacerdote Aimeleque, ele diz, você tem uma arma, eu estou desprevenido. O que o sacerdote disse? Eu não tenho nenhuma arma aqui, a não ser a lança do gigante que você derrubou. Naquele dia ele tomou a lança do gigante. Ele estabeleceu uma vitória total de autoridade sobre aquele gigante. Então, tem gigante que você já aprendeu a vencer, mas você ainda tem que vencer. Entende? Então, você já aprendeu a vencer, mas você tem que vencer. Quando ele derrubou o gigante, ele venceu um nível de autoridade, ele derrubou com uma pedra. Para cortar a cabeça do gigante, a mesma arma não dava. A pedra não ia cortar. Sim. A pedra não cortaria. Então, e exige uma habilidade de manusear a arma, É uma outra realidade em Deus. Tem gigantes que você já aprendeu a derrubar, mas você ainda tem que derrubar. Quando ele toma a lança do gigante, ele não tinha mais que guerrear com aquele gigante. Por quê? Você não precisa mais guerrear com o adversário que você já aprendeu a desarmar. Uau. Nesse ambiente, dentro dessa tua medida, por isso que eu falo, dentro da sua medida você não expulsa o demônio. Dentro da sua medida, quando você chega, o demônio sai. Uau. A gente fadiga. Claro, não estou falando de expulsar demônio de alguém, sim, você entendeu. Sabe? Você se fadiga. É quando a gente ousa ir pouco fora das nossas medidas. Jurisdição. Então, assim, tem uma fé que você aprende em Deus, que é uma fé de conquistar. Tem uma fé mais que ele vai te ensinando, ele vai te levando para novas realidades espirituais, que é uma fé que ele não é uma fé de conquistar. Sabe quando a Bíblia fala resistir ao diabo, ele fugirá de vós? Nesse lugar, nesse aprimoramento de fé, Deus não deixa você expulsar o diabo. É ele que tem que desistir de você. Uau. É ele que vai fugir. É uma capacidade que você tem de resistir. É como se o demônio voltasse no inferno e dissesse, seu diabo, me mandem outro, porque o cara perdeu o emprego, foi ferido na igreja. Mas é uma fé que leva você a resistir, entende? Mas a Bíblia fala sobre doutrinas de batismos, e nós sabemos que tem o batismo na água, mas existem batismos de aprofundamento em Deus, e o rio de Ezequiel fala sobre isso. João Batista disse, eu batizei vocês, eu vos batizo com água, virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, assim, por favor, não estamos falando de teologia aqui. Isso, se estivesse falando de aula de teologia, seria um absurdo que eu vou dizer. Eu estou buscando alegorias para explicar uma realidade espiritual, certo? Então, eu posso entender que tem um batismo com água,
Tem um batismo com o Espírito Santo e tem um batismo com fogo. Então, se eu quero ser salvo, eu batizo em água. Se eu quero ser avivado, eu batizo com o Espírito Santo. Mas se Deus te chama para ser um libertador, uma libertadora, o batismo com fogo vai vir. No batismo com fogo, você não diz aleluia, você diz ai, aleluia, entende? É esse lugar que você resiste. Entende? Você resiste. Sabe a sarça que queimava e não se consumia? Isso, para Moisés, não foi um espanto. Muitas sarças, sarça é pé de espinho, muitas sarças pegavam fogo durante o dia. Só que aquela atravessava a noite e não apagava. Entendeu? Porque no calor do dia, muita sarça pode queimar. Agora, não apagar no frio da noite do deserto, são poucas. Entende? Essa questão sobre você ser colocado em novas jurisdições, parece que a gente sofre um pouco de uma crise, aquela crise do pós-milagre, por exemplo, que você está passando por uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, uma prova, seja da origem que for, da categoria que for essa prova. Aí quando chega o milagre, quando chega a resolução, parece que depois você relaxa. Parece que depois você relaxa e fala, nossa, mas essa prova de agora eu não consigo. E muitas vezes parece que você é até reprovado na próxima. Sabe, parece que você deixou a coisa... Eu não diria que... Eu não sei se a gente relaxa ou não. Essa falta de preparo para a próxima estação. Mas quando você chega na próxima, o que acontece? A gente precisa fazer a leitura correta também, Vona. Eu não é a minha praia, mas eu acho que é um pouquinho da praia de vocês em algum momento. Uhum. Ou já foi. Sabe quando você joga esse joguinho que você vai pulando de fase? Uhum. Joga o Mario. Quando você joga... Tem fase que você chega pela primeira vez, cara, é impossível. Depois, quando você tem 10 fases lá na frente, quando retoma o joguinho, você nem começa por ela. Entende? Aquela já está fácil. Então, quando eu falei do gigante, derrubar o gigante, cortar a cabeça do gigante e tirar a lança do gigante, aqui eu preciso compreender. Porque, às vezes, você passa por algum tipo de guerra, por algum tipo de prova sobre o mesmo gigante e você se questiona. Poxa, eu nunca... Às vezes é um tipo de ofensa, vamos pensar. Uhum. Que ela bate a sua porta, aquilo mexe com você, te coloca num lugar de prisão, ofusca a tua visão espiritual, o teu ouvido espiritual tapa, você fica balançado. E às vezes você se questiona, poxa, parece que eu já venci coisas maiores. Sabe quando, ou uma depressão que quer voltar, ou uma situação... financeira que você já venceu, que ela quer revisitar, e você se pergunta, eu achei que eu já tinha vencido isso aqui. Por que isso de novo? Né? Eu achei que eu já tinha passado, achei que eu já tinha vencido, e aqui está um ponto. Por quê? Porque você realmente já tinha vencido. Você realmente já tinha passado. Você realmente... Acontece que Deus permite que você tenha uma visitação para você aprofundar um novo nível de autoridade sobre aquele mesmo gigante. Entende? Vamos pensar assim. É complicado que eu acho que eu vou falar agora, mas ao mesmo tempo vamos pensar que não é. Sabe quando a Bíblia fala que por hora nós temos a fé, a esperança e o amor? Um dia, então, vai ficar só o amor. Uhum. Ponto. Só que isso não é uma coisa que nós vamos viver na eternidade. Você começa a viver agora. Aquilo que parece ser mais importante na nossa vida, que é a fé, ela é importante até ser desnecessária. Por quê? Porque a fé é o que Deus me deu para me viver o que o amor não governa ainda na minha vida. Fala de novo, a fé. A fé é o que Deus me deu para viver o que em mim o amor ainda não governa. Certo. Entende? Vamos pegar aqui. Sabe aquela pessoa que de repente você tem que trabalhar com ela, você não gosta dela. O Vona. Eu trabalhando com o Vona. Obrigado. Mas, cara, você tem um princípio cristão e você conhece a Bíblia, então você começa a amar o Vona pela fé. É o que eu faço. Sim. Amar o Vona pela fé. Daqui a pouco vai passando um tempo e você já não tem desgosto com o Vona, você já suporta. Daqui a pouco vai passando o tempo, ele não é mais um incômodo.
Depois de um tempo, você já até gosta desse cara. E sabe de uma coisa? Ele não mudou nada. Mas você já gosta dele. Agora, por quê? Porque o amor chegou e cobriu isso. A fé não precisa mais. Porque a fé é o que Deus me deu para viver o que em mim o amor não governa. Por isso que quando o diabo busca roubar a minha fé, não é a fé que ele quer me separar do amor. Então, muitas vezes parece que uma coisa voltou. Não, não voltou. Você já venceu ela no nível. O que Deus está aprofundando é uma nova camada de amor que chega ali. Por isso vai exigir uma nova medida de fé. A gente precisa aprender um pouquinho a lidar com algumas derrotas que a gente acha que ela é fatal. Ela não é. Deixa eu tentar explicar isso de novo. Eu acho que eu estou atrapalhando um pouco, mas eu vou me achar. O teu crescimento em Deus é como você subir um prédio pela escada, certo? Degrauzinho por degrauzinho. Vamos pensar um prédio de 20 andares. E a cada andar, uma escada de 10 degraus. De repente, você chega no 9º andar e você escorrega do 5º degrau. Você vai cair quantos degraus? Vou cair 5 até parar no 8º. Você vai cair 5, porque você vai dar no chão do 8º andar. O diabo vai vir aqui e vai dizer para você, cara, você nunca saiu do chão. Porque a experiência da queda é a mesma. O Senhor vai vir do outro lado e dizer, meu irmão, meu filho, você está no 8º andar. O que você está é aprendendo a pular para o 9º. Você tem 8 andares. Então não pega essa tua derrapada, essa tua derrota, porque você fez exatamente a mesma coisa. Foi lá e voltou a fumar um baseado, fez uma... Você está no 8º andar comigo. Eu estou te ensinando. Pedro sai do barco. Pedro sai do barco. A Bíblia diz que começou a soprar forte. Ele está andando. De repente começou a soprar forte os ventos. Ele começa a afundar. Jesus, o que aconteceu? Não está escrito, eu vou falar como eu vejo. Senhor, o que aconteceu? Meu filho, o que aconteceu? Fica tranquilo. Você só sabia andar em cima da água se estivesse dentro do barco. Agora você já sabe andar na água, sobre a água sem vento. Agora eu estou tentando te ensinar a andar com vento. Você caiu. Você vai aprender a andar sem vento. Você está entendendo? Sim. Mas quem está em cima do barco fica rindo do Pedro que caiu, porque só funciona em cima das águas se estiver apoiado numa estrutura. Nossa. Está rindo de quem ousou. Está rindo de quem avançou. Não. A gente precisa aprender a entender que alguns movimentos que nos fazem derrapar é simplesmente Deus está nos levando para mais adiante. E Pedro pede socorro. Era outro aprendizado. Por quê? Tão importante quando aprender a andar sobre as águas é não desaprender a pedir socorro. Você sabe que muitos caem porque depois do glamour de andar sobre as águas, não tem humildade para pedir socorro sobre mais água que ele já aprendeu a andar. Porque é tão importante quanto aprender a andar sobre as águas, a gente não desaprender a pedir socorro. A gente precisa aprender a crescer com Deus nessas medidas de aumento, sabe? Que a gente muitas vezes julga que é uma queda total. Às vezes o próprio Deus cria uma realidade para você. Eu posso falar uma coisa agora que essa é perigosa. Eu não gosto de falar coisas polêmicas, de verdade, principalmente na internet. Mas assim, tenha um coração puro para entender o que eu vou falar. Amém. Sabe, Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre chamou Deus de Pai. Só teve um lugar que ele chamou Deus de Deus. Quando ele estava na cruz, ele disse, meu Deus, por que me desamparasse? Por que ele não falou, meu Pai? Naquele momento, Jesus estava absorvendo todo o pecado da humanidade. Deus sendo santo, ele teve que sair. E ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não disse, meu Pai, porque Deus o abandonou. Mas o Pai nunca deixou ele sozinho. Então, às vezes, Deus te abandona como Deus para você conhecer uma medida do Pai.
Nossa. Isso às vezes é difícil compreender. Manuel, onde é que o diabo entra nisso? Eu vou te falar como que o diabo entra nessa hora. Que às vezes a gente atribui algum movimento difícil ao diabo e é Deus me aperfeiçoando. Até no afastamento dele. Um sintoma de afastamento. É ele me fazendo ir para um lugar mais profundo no conhecimento do Pai. Eu não sei se vocês lembram, perdão, para só mostrar onde que o diabo entra nisso. Eu não sei se vocês lembram daquele filme do Mel Gibson, como é que se chama-se? Mel Gibson. Da crucificação. Paixão de Cristo. Tem um momento que Jesus está na cruz. Eu não sei se você vai lembrar dessa cena, mas o diabo, um ser assim que você não sabe se é homem ou se é mulher, com capuz, com um bebê no colo. Sim, horrível ele passa aquela cena. atrás da multidão assim. Que mensagem ele estava entregando para Jesus? Ele estava dizendo o quê? Do meu filho eu cuido, cadê seu pai? Então, às vezes, o próprio Deus, que cria um pseudo-sistema de afastamento para você conhecer o Pai, o diabo entra nessa hora. Nessa hora, para você questionar onde está seu Pai. Se permitiu que tal coisa aconteceu, onde é que está seu Pai? Se não entrou com a provisão, onde é que está seu Pai?